dialoga muito com o que eu faço na academia, que eu trabalho com multiculturalismo também, e agora tenho me aproximado de questões pós-coloniais. Então esse livro será muito usado, muito citado, muito recomendado, e eu fico muito feliz por você ter me convidado a fazer parte desse projeto. Então, obrigada, Emanuel, obrigada também, Carmen, pela organização desse livro e pelo formato dele em e-book, que é algo muito bem-vindo hoje. Os estudantes pedem muito, eles gostam muito quando eles podem acessar o material sem investir, porque nem todos podem investir. Então, realmente é um livro que vai circular bastante, pelo menos nas minhas disciplinas, com certeza será sempre indicado e sempre será lido. Então, eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui com todas as pessoas que estão presentes no evento de lançamento do e-book, né, por conhecer, então, meu colega de unidade da Faculdade de Direito, que nós conhecemos as nossas referências e os alunos que circulam de um lugar ao outro, mas ainda não tínhamos nos visto, então foi ótimo encontrá-lo aqui, ouvir a tua palestra, que realmente, pela sua modéstia, disse que não tem, é um tema super importante, temos muito a aprender, então é uma oportunidade de ouvir e começar a pensar sobre isso a partir de um lugar mais fácil, né? Que a sua palestra e o seu artigo é um artigo que simplifica a nossa leitura, porque não usa uma linguagem muito pesada para quem não tem a formação jurídica. E o professor Luciano, que eu conheci hoje também, é um prazer em conhecê-lo, tá? Jovem já também envolvido em projetos importantes, né? E eu queria agradecer também pela presença da Vera Lúcia Benedito, que está ali quietinha, que é uma pessoa também muito importante na minha formação, é uma acadêmica, ativista, pesquisadora e agora gestora também, né, aqui na cidade de São Paulo, e que é uma pessoa que, para quem não conhece, acho que muitas pessoas já devem conhecer, que sempre contribuiu muito para pensar as questões sociais, as questões da população negra no Brasil e fora do Brasil também, onde ela estudou. Então, fico muito feliz em ver você, te encontrar aqui, pela tua presença. E fico morrendo de vergonha em falar, porque eu acho que você que deveria estar aqui. À medida em que a sua contribuição, historicamente, é muito mais importante, muito mais valiosa que a minha, jamais será tão boa quanto a sua foi ao longo de todo o resto. Então, obrigada por ter vindo. Bom. Eu escrevi algumas coisas, porque a minha memória é péssima, mas eu não vou ler, obviamente. É só para eu poder acompanhar um pouco dos meus vai-vens, né, para não ficar muito caótica a minha fala. Eu não vou falar exatamente o que eu tratei no artigo, porque o artigo ele tem, acho que, um caráter um pouco mais rebuscado por conta dos temas que eu me propus a discutir lá. E eu queria falar um pouco sobre algo que está lá no artigo, mas também de outras coisas que eu tenho pensado um pouco, principalmente pensado um pouco mais recentemente, em razão de outros eventos dos quais eu participei, de algumas discussões que os próprios estudantes têm trazido, né? E que sempre nos desafiam a pensar, que é exatamente a questão da identidade cultural e da identidade negra no Brasil e fora do Brasil. Eu leciono tanto na USP Leste, na EASH, quanto na Faculdade de Direito, uma disciplina cujo objetivo é discutir o multiculturalismo. Quer dizer, eu fui contratada para tratar desse tema. E eu sempre gosto de dizer que eu fui contratada para tratar de um tema que eu não sabia absolutamente nada. Isso que dá um pouco da ideia de como são as seleções na USP. Porque eu dava aula de filosofia, antes sempre lecionei filosofia, e trabalhava assim com a questão racial, mas não especificamente sobre multiculturalismo. Mas a questão, naquele momento, é que não havia muitas pessoas que trabalhassem com multiculturalismo. Então, a tentativa da minha unidade foi encontrar professores e pesquisadores que discutissem temas correlatos e que, a partir daí, tivessem vontade, empenho em se aprofundar na discussão sobre multiculturalismo, que foi o que aconteceu com todos os professores que foram contratados comigo naquele momento, né? Então, eu que trabalhava com filosofia e também com as questões raciais, comecei a investigar o que seria o multiculturalismo e tentei fazer pontes entre esses assuntos todos que eu discutia, e é o que eu tenho tentado fazer desde 2005, quando eu entrei na Universidade de São Paulo, até hoje. E é uma discussão tão complexa, eu achei muito feliz quando você mencionou sobre as dificuldades que nós enfrentamos e os desafios que nós temos que enfrentar para pensar as questões próprias da América Latina e próprias do Brasil. Porque eu sempre mudo de ideia, acho que é uma coisa acho que até, eu não sei se é bom ou se não é tão bom, mas
a cada ano, a cada semestre, ouvindo, discutindo e participando, eu fico pensando, nossa, mas será que é esse o caminho para pensar as questões da diversidade, da cultura? Será que é este o lugar, o melhor lugar de fala? Será que esses são os melhores conceitos? E às vezes eu falo, não, isso resolve. Então eu vou pensar tudo a partir da questão da diversidade cultural. Aí daqui a pouco eu ouço, aprendo, vejo as manifestações dos estudantes e passo a pensar, não, nós temos que também trazer a questão racial. E eu tenho ficado bastante nesse embate teórico e também prático no sentido de pesquisa e de docência, em tentar pensar em quais conceitos, em quais ideias são aquelas que nos ajudam mais a pensar a realidade do Brasil e das sociedades da América Latina, por um lado, tentar compreender, tentar acompanhar, tentar discutir, mas, por outro, como eu dou aula também no curso de gestão de políticas públicas, pensar em quais seriam as categorias mais viáveis para pensar na implementação e na luta por políticas públicas para a população negra no Brasil, especificamente. E é isso que tem colocado muitos desafios para a minha própria reflexão. Eu quero dar alguns exemplos. Quando nós falamos em multiculturalismo, a partir da teoria, eu acho que é sempre bom frisar que é a partir da teoria, porque a prática e a ação dos movimentos sociais e das comunidades, elas não estão necessariamente preocupadas em saber se aquele conceito as define. As pessoas vivem, elas praticam. E a academia e o lugar de pesquisa é aquele que tenta refletir um pouco e tenta organizar um pouco mentalmente aquilo que nós encontramos no mundo concreto. Quando nós pensamos, então, na teoria do multiculturalismo, os autores com os quais eu trabalho, que são autores do Canadá e dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles sempre nos chamam a atenção para o fato de que o multiculturalismo está associado, óbvio, que é a identidade cultural, então a defesa, a construção de políticas, de leis e de normas vinculadas à proteção, à acomodação da diversidade cultural, das diversas culturas dentro de um Estado nacional, mas também isso se vincula a uma percepção, uma forma de conceber o que seriam essas identidades culturais. Então, os autores, por exemplo, como Kinlica, que é um autor que eu trabalho, como Tarek, que é um autor que eu também utilizo, entre outros, eles sempre nos chamam a atenção para o fato que temos que pensar que o multiculturalismo ele trata de culturas, de identidades culturais e de culturas de povos, que as praticam por um longo tempo. Então, eles vão sempre dizer que nós não podemos afirmar que todas as culturas e todos os povos, com suas respectivas culturas, sejam passíveis de serem olhados ou contemplados por políticas públicas alocadas dentro dessa lógica do multiculturalismo. Eles dizem que o multiculturalismo, então, vai atender aqueles povos, quer nos seus estados, quer como migrantes, que tenham uma prática cultural de longa data. Então, não são as culturas que pululam imediatamente, mas são aquelas que têm uma história e que quase sempre, por conta da imigração, é o que ele chama a atenção, acabam sendo oprimidas e reprimidas nos estados para onde as pessoas, esses migrantes, vão, levando as suas práticas, levando as suas culturas, as suas diferenças. Então, isso para mim sempre deu um norte para tentar pensar a questão da diversidade cultural, pensando especificamente na população negra, e me inquietava pensar, olha, mas falando do Brasil, será que nós podemos considerar que os negros brasileiros eles se apresentem como portadores do que esses autores chamam de uma diversidade comunal? O que é a diversidade comunal? É exatamente isso, é essa prática de uma cultura que um grupo, que um povo desenvolve, possui, vive, que define aquele povo e que é uma prática de longa data. E eles gostam, às vezes, de fazer um marco também. Então, seriam práticas culturais que existiriam antes da definição e da construção dos Estados-nação como nós conhecemos hoje. Então, nós encontramos isso, obviamente, muito nos povos indígenas, nós encontramos isso muito nos povos, o que eles mencionam, nos povos islâmicos, nos povos de origem judaica, e nos povos também, a grande dimensão, a grande vastidão de culturas que nós encontramos nos povos da África, nos seus vários e diversos aspectos.
E quando nós falamos da questão dos negros brasileiros, várias questões vão surgindo quando nós tentamos fazer essa leitura pelo viés da cultura, né? Então são essas as minhas aporias, as minhas sem saídas, as minhas dúvidas que eu vou trazer, mais do que respostas, são dúvidas, porque eu não tenho resposta para isso. Como eu disse, a cada vez eu mudo de ideia. Então eu fico na posição confortável de falar sobre aquilo que me inquieta, não é? Ao invés de falar sobre algo que eu tenha alguma resposta, não tenho. Quer dizer, até poderia dizer, ontem eu tinha, hoje eu não tenho mais, mas porque são questões complexas. E eu sempre digo nas minhas aulas, e eu sempre ouço muitos dos estudantes dizendo, discordo de você totalmente, o que me faz pensar mais, que eu olho para a questão dos povos, da população negra brasileira, como uma população que pode ser pensada assim pelo viés da cultura, mas que essa não é a melhor escolha, né? Eu sempre penso que olhar para a população negra pelo viés da cultura exclusivamente não é algo que beneficie essa população em termos de proposição de políticas públicas. Por quê? Exatamente porque nós temos uma diversidade de cultura aqui, né? Nós temos uma diversidade de formas, pelo menos assim que eu penso, de demonstrar nossa identidade negra ou de demonstrar nossa identidade como afrodescendentes, né? E à medida em que você estabelece que existe um caminho, né, uma perspectiva única, que seria de uma cultura só, que deveria ser seguida, você pode tanto atrair quanto repelir pessoas nessa construção identitária racial que é per si complexa no Brasil, acho que todo mundo sabe disso. Então, em princípio, eu digo isso para os meus alunos. E os meus alunos dizem, não, discordo, nós temos sim uma questão cultural, existe uma cultura negra e nós vivenciamos essa cultura. Então, meu desafio tem sido pensar um pouco se é ou se não é, como se dá, como não se dá, em que medida isso é favorável à construção de políticas públicas. Nós temos algumas políticas públicas baseadas em legislações que enfocam a questão da cultura, né, como a Lei 10.639, de geração tombamento, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma manifestação estética e cultural que meus alunos adoram, eles vivem isso muito, por isso que eu aprendi alguns termos, que é uma forma de defesa de uma identidade, de uma estética negra e de uma cultura negra que é muito visível, né? Ela é visível na forma de expressar o cabelo, a cor, pintar os cabelos e até construir uma linguagem própria e manifestar-se culturalmente em espaços voltados à cultura, que eles definem como uma cultura especificamente negra, não é? Tentando trazer signos e elementos daquilo que eles identificam como a referência de uma cultura africana. E aí eu começo a questionar, porque qual é a cultura africana? Quer dizer, a África é um continente plural, complexo, e quando nós falamos a cultura, qual cultura seria essa? São várias, então são várias possibilidades que nós teríamos de vivenciar esse vínculo entre Brasil, África, né? E acho que muitas vezes isso acontece pela frequência e pela presença, inclusive, de imigrantes africanos aqui entre nós, e que é resumido por essa leitura um pouco mais, assim, eu acho um pouco mais de energia das pessoas mais jovens da geração tombamento, como um vínculo estético, identitário, cultural dos negros brasileiros com a África, uma África muitas vezes mítica, porque nós sabemos tão pouco ainda sobre o continente africano, né? Mas eles me questionam, dizendo, não, nós temos essa identidade, nós vivemos essa identidade, então pensar a questão e a construção de políticas para a população negra pelo viés da cultura é algo que é razoável, é algo que é desejável e é algo que funciona. E a minha pergunta é, será? Será que funciona? Será que esse é o melhor caminho? Será que esse é o caminho que nós devemos escolher? É o único caminho possível? E na tentativa de pensar um pouco sobre isso, eu comecei a ler outros autores, óbvio, além dos autores do multiculturalismo, e encontrei, além dos pós-coloniais, que são os meus amigos mais próximos hoje, no meio do caminho encontrei um autor que não é brasileiro, que não é negro, que não escreve visando a população negra, obviamente, mas que é um autor que tem sido muito utilizado para pensar questões de vulnerabilidade social, que é o Axel Honneth. Ele tem sido muito utilizado por várias pessoas, e eu gosto muito de algumas das ideias que ele apresenta nos seus trabalhos, quando ele fala exatamente da construção das injustiças históricas nas sociedades e as formas que nós podemos encontrar para superar
essas desigualdades, essas injustiças na construção de sociedades que sejam eticamente aceitáveis, dignas, corretas. E uma das coisas, não vou entrar em todos os detalhes, porque senão vou ficar falando muito, eu não quero falar muito, porque eu sei que temos pouco tempo, mas uma das coisas que eu tenho pensado muito agora, que o Honneth aponta no trabalho dele, uma das características que ele aponta de desrespeito e que indicariam, então, injustiças sociais, é quando ele fala sobre estima social. Então, ele vai construindo toda a sua teoria em 3 aspectos, é uma teoria tripartite, ele vai apresentando como as injustiças e as violências são construídas socialmente, né, como nós identificamos as sociedades injustas por meio da percepção desses 3 fatores associados à violência, e o último dele, que ele coloca, é a questão da estima social. Né? Então, na sociedade em que grupos vulneráveis, eles não podem ter as suas formas de vida e as suas escolhas apreciadas, estimadas, a sociedade que pratica esse tipo de violência contra esse determinado grupo ou grupos, ela seria injusta. E eu comecei a pensar, e segundo esse autor, isso significa que as pessoas daqueles grupos, por conta de não terem a estima social, que nós podemos traduzir como solidariedade, né, reconhecimento do valor daquela comunidade, mas também solidariedade, esse grupo ele não conseguiria construir uma forma de autoestima. Então, a partir da leitura do Honneth, eu comecei a pensar um pouco na realidade, na história do negro no Brasil, e eu cheguei à conclusão de que, óbvia, acho que não é uma conclusão muito genial, de que óbvio que não há estima social para as pessoas negras no Brasil. Eu não vou falar no mundo, não vou falar na América Latina inteira, isso seria um abuso, mas no Brasil não há estima social. Significa o quê? Que socialmente nós não podemos dizer que haja solidariedade em relação às pessoas negras e que haja reconhecimento das práticas culturais e sociais desse grupo social negro. Né? A partir desse lugar, eu comecei a entender um pouco melhor, talvez, a ação dos jovens ativistas, dos mais jovens ativistas, militantes e intelectuais que têm se definido como geração tombamento. Né? Eu fiquei pensando que talvez, depois você me ajuda e corrige, tá bom? Fique à vontade. Na cabeça dessas pessoas mais jovens, uma forma de construir uma estima e uma autoestima e contar com uma solidariedade se dê a partir desse lugar, que é um lugar que é mais tranquilo, é um lugar que é mais aceitável, que é o lugar da cultura e da estética. Não é? E tem problemas em relação a isso, vários eu tenho, porque eu acho que a estética, quando nós pensamos em moda, ela sempre se apropria, nós vimos isso, só pensar em todas as outras gerações anteriores, os hippies, os punks, todos foram devidamente apropriados pela indústria cultural, né? Então tudo vira dinheiro, tudo vira lucro no final das contas, mas eu acredito que nesse primeiro passo dessa nova geração, talvez seja esse, de construir um lugar de solidariedade, um lugar de estima, por meio da valorização do corpo, da estética, da cor, da música, da cultura. Não é? Mesmo que isso não seja todo, que não seja suficiente, talvez eles entendam como ponto de partida. E aí eu estava pensando um pouco na fala de hoje, e eu já vou terminar, e eu me lembrei de uma forma também de luta que foi desenvolvida muito tempo atrás, em 1930, mais ou menos por essa época, por alguns intelectuais africanos, contra o processo de colonização também, que construíram um movimento chamado Movimento Negritude, né, que foi um movimento que nasceu simultaneamente na África, eles falam Dakar e Paris, e na Europa, na França. Então eram intelectuais, eram jovens intelectuais, escritores e artistas que naquele momento encontraram uma melhor forma de lutar contra o sistema de colonização dos seus países em África, fazer arte, fazer cultura. E eles começaram a construir esse lugar de fala, né, contra a tradição europeia, contra o eurocentrismo, contra a dominação, por meio daquela produção literária. Criaram uma revista chamada Presença Africana, que foi uma revista publicada e lida na Europa durante muito tempo, e aqui no Brasil também. E com esse movimento cultural, eles conseguiram muito apoio. Né? Eles realmente conseguiram mobilizar uma solidariedade a ponto de um dos filósofos mais importantes da Europa naquele momento, que era o Jean-Paul Sartre, apoiar a produção literária, participar desse movimento cultural que eles criaram. Né? E eles diziam que a cultura, naquele momento, a cultura era mais importante que a política. Né? E eles fizeram, então, daquela
manifestação cultural, da identificação deles com pessoas negras que faziam uma cultura diversa da cultura do opressor, uma maneira de lutar contra a colonização. Então eu tenho pensado muito nesse caminho, nesse percurso, para compreender um pouco disso que num primeiro momento, na minha primeira leitura, me gera um pouco de dúvida, né? De falar, será que essa é a melhor solução? Mas, por outro lado, tentando entender isso e tentando compreender também as possibilidades de aproximação com outros povos da América Latina. Nesse seminário sobre o qual eu falei outro dia, estávamos algumas pessoas aqui do Brasil, outras dos Estados Unidos e algumas pessoas do Uruguai e da Colômbia também. Naquele momento não havia ninguém do Peru, mas eles trouxeram algumas questões muito interessantes de aproximação entre as questões dos negros e dos indígenas pelo caminho também da compreensão da diversidade e da construção da identidade cultural. E eu achei que é realmente um tema que nós temos que pensar com mais cuidado. Esse movimento inicial de dizer talvez essa não seja uma saída, acho que cede agora, por conta dessas novas questões, a essa necessidade de pensar melhor, de tentar compreender como esses laços têm sido construídos, tanto pelos jovens intelectuais e ativistas, quanto pelos outros movimentos que parece que criam um laço maior para fora do Brasil, dentro dessa diáspora da América Latina. Então, acho que esse livro ele contribui muito para ajudar a pensar nessas questões, por isso que eu acho muito bem-vindo, porque vai trazer um conteúdo, pelo menos para a minha reflexão e para a reflexão dos meus alunos, em torno de como pensar nessa construção de laços e qual a extensão que isso pode ter em termos da construção de uma identidade cultural, ou de identidades culturais complexas nesse continente que é complexo também. Eu nunca vou dizer que a cultura ela vai tomar o lugar da política. Eu acho que a cultura é política. E acho que esse é o caminho que talvez nos aproxime a pensar no reconhecimento, nas heranças nefastas da colonização, na maneira de superar isso, entendendo que a cultura é política e que as identidades, então, elas estão sempre desafiando e colocando questões para a reconstrução desse cenário político que é o que nós temos hoje e queremos que seja melhor. É isso. Obrigada.